E que a paz do Senhor Jesus que permaneça na sua casa, no seu coração, na sua vida, que é importante. Que Deus possa sempre fortalecer de bênção. Nós estamos aí. É um canal importante, né? Esse canal qual que Deus tem abençoado em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a sua presença. Você que é inscrito nesse canal, que Deus abençoe poderosamente. Também você que pretende se inscrever nesse canal, que Deus continue abençoando. O Senhor Jesus tem fortalecido a graça e tem abençoado cada um diante da sua presença. É importante nós saber que estamos diante da presença do Senhor Jesus. Nós vamos entrar e falar no assunto que é muito importante, inclusive esse assunto é um pouco polêmico, a pessoa fala demais, a pessoa diz como é o tal conhecido o divórcio. Nós vimos que algumas pessoas até perguntam se o divórcio se é um mandamento, se Jesus ordenou o divórcio, ou permitiu, ou ele fechou a porta sobre o divórcio. Nós podemos ler lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do primeiro versículo em diante. E aconteceu que, concluído-se Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiu muita gente e curou ali. Então chegaram seus pés dele, os fariseus, tentando dizer-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tende lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. São palavras ditas por Jesus, e essa palavra a qual existe também sobre a situação do divórcio. O divórcio a qual que, biblicamente falando, você vai encontrar nesse assunto da mensagem de Deus, que o versículo 7, e disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus falou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Quando nós podemos ver essa palavra que Jesus falou, que o próprio, ele citou o nome de Moisés, e a Bíblia nos fala que Jesus falou e disse que, por causa da dureza dos vossos corações, que Moisés ele chegou a dar carta de divórcio, mas no começo não era assim. Você veja que lá em Deuteronômio, no capítulo 24, de 1 a 4, o que aconteceria? O próprio homem, nós podemos ver que ele, o seu punho, escrevia a carta ou certificado de divórcio e mandava a esposa embora. Quer dizer, não queria mais saber. E o próprio Jesus, nós vimos o que no Antigo, no Novo Testamento, fizeram essa pergunta a ele, os fariseus. Mas Moisés, ele deu carta de divórcio, então é uma permissão de Jesus. Disse, não, no começo não foi assim. Essa palavra que ele disse, eu vos digo que, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com a outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério. Quer dizer, Jesus ele fechou essa área sobre repudiar ou deixar a esposa. Quando nós podemos colocar que na palavra de Jesus falando aqui sobre repudiar ou deixar, ele nunca deu essa autoridade sobre o divórcio. Existem muitas coisas que acontecem o divórcio, e sempre Jesus realizou o casamento, o laço matrimonial, como vitalício, quer dizer que não pode ser quebrado. E nós podemos encontrar nesses assuntos que é muito importante para você, talvez você possa tirar até a sua dúvida sobre isso aí, porque existiu tudo isso na época que os homens queriam. As mulheres eram tratadas com propriedade pessoal, pode ver lá em Deuteronômio, quer dizer, não ligavam tanto sobre o casamento. E ele dava carta de divórcio, era transações semelhante a de compras e vendas, quer dizer, ele não estava nem aí com a situação, mas Jesus
condenou essa atitude. Ele explicou a verdadeira intenção de Deus. Deus, ele não permitiu, foi o próprio homem que a qual ele estava ali, ele queria deixar, eu forçar o Moisés para essa carta de divórcio. Se observe bem que em Gênesis 24, 2 e 24, a Bíblia diz: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos em uma só carne. Essa palavra foi dita por próprio Deus ali, e ele falou e disse que não é para repudiar. Quando nós podemos encontrar que a carta é escrita também, que o apóstolo Paulo deixou também essa recomendação. Por que razão? E podemos ver que a pessoa, ele repudiar, deixar, sem nenhum motivo, ou a esposa deixar o marido, ou o marido deixar a esposa. Quando o próprio Jesus falou e disse assim, olha aquele, e Jesus fechou essa porta sobre o divórcio. O divórcio não é uma recomendação, não é dado para o próprio Jesus. Ele não aceita, é fechada essa área do divórcio. Você pode ver que existe tanta coisa que até uma reconciliação. Vamos ver em 1 carta aos Coríntios 7:10. Para os que já estão casados, tem um mandamento, o apóstolo Paulo falou, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não separe do seu marido. Essa recomendação que o apóstolo Paulo falou, que não se separe do seu marido, porque ele sabia que era uma recomendação dita por Jesus que ele podia separar seu marido. E ele falou também no versículo 11, porém se ela se separar, que não case de novo, ou que faça a paz com o marido, e que o homem não pode ficar ou divorciar-se da sua esposa, não pode separar dela. Como diz essa palavra que o apóstolo Paulo falando através desse assunto aqui, ele está dizendo que essa recomendação pode ser. Agora existe coisa que acontece, por exemplo, a infidelidade no casamento. Então, quando nós podemos encontrar que o próprio Jesus falou essa palavra, e ele disse a não ser por causa da infidelidade, mas nós podemos encontrar na Bíblia, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, essa palavra, lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, não sendo por causa da prostituição e casar com outra. Existe, porém, aí, você pode dizer assim, mas, pastor Josias, mas se haver um caso, um problema no casal, e ambos acontecer isso aí, mas pode haver uma reconciliação, com certeza podem. Pode haver um perdão, ambas partes se quiser. A palavra de Deus está falando sobre isso aí. Mas o direito que eles dão é além disso aí, não é falar que nem lá em Deuteronômio, no capítulo 24, a partir do primeiro versículo de diante, que o israelita, ele mandava a esposa, não gostava. Você pode ver que os assuntos que nós podemos colocar, que um homem casava, mas depois não gostava mais do jeito da esposa, que era indecente para ele, e ele dava carta ou certificado de divórcio e mandava embora. E quando foi no Novo Testamento, quando perguntaram a Jesus, isso aqui lá em Mateus 19, Jesus fechou a porta, disse que não. No princípio não é assim. Jesus fechou tanta porta sobre isso aí, que nós podemos colocar que Mateus no capítulo 5, versículo 27, visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se os seus olhos direitos te escandalizar, arranca-te e tira-se para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo que seja lançado no inferno. Por que ele disse essa palavra? Ele disse assim, mas o pastor olhou, cobiçou e desejou para si, mas ele fechou a porta para os fariseus. Essa porta que ele fechou, ele disse, você está querendo que deixar a vossa esposa e depois da carta de divórcio, como está escrito lá e no Antigo Testamento, mas o próprio Deus, disse Jesus, no princípio não foi assim. Aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. Então ele viu isso aí, que criou a oportunidade do versículo que tinha ali lá em
em Deuteronômio 24, para fazer do Novo Testamento. Aí Jesus ele fechou essa porta para os fariseus, não somente para ele, mas para todos. Existe coisa que nós podemos encontrar, vários divórcios que tem. Existe divórcio que às vezes dá um acontecimento que às vezes a esposa não aguenta mais e depois não suporta mais de ambas partes, não tem um acordo às vezes, chega até perante as autoridades eclesiásticas até para resolver o problema, mas não resolve e termina sendo uma separação, mas não é bom o divórcio. Jesus, quando ele falou essa palavra, que é bom sempre uma reconciliação, que a pessoa possa conviver, porém, e a Bíblia diz, mas se ela se separar, que não case de novo, que faça a paz com o marido, e que o homem não se pode divorciar-se da sua esposa. Então esse é muito assunto lá em 1 Coríntios 7 e o versículo 11, e o 12, ao outro digo eu mesmo, não, o Senhor, se o homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, e que ele não pode divorciar-se dela. Então a Bíblia ela fala porque existe muitas pessoas que o marido ele não é cristão, a esposa é, e a Bíblia recomenda para não deixar. Está escrito na palavra do Senhor Jesus. Para não o abandonar, ambas partes, porque às vezes acontece que não era crente os dois, mas um aceitou, permanece ele ou ela como crente, às vezes a esposa não é, e assim pode acontecer, e o esposo também não é, mas o outro é crente, e não pode haver assim, não, que eu já vi pessoas dizer assim, não, olha, fulano agora é crente, o esposo não é crente, e agora tem que deixar, não está escrito isso na Bíblia. A palavra de Deus, ela dá a mesma recomendação para não deixar, está escrito na palavra do Senhor Jesus. Podemos ver que é coisa interessante que se uma mulher cristã é casada com um homem cristão, ou casado com um homem que não é cristão, e concordar e continuar vivendo com ela, e não pode divorciar dele. Tem que o quê? Permanecer. O divórcio, sabemos que é o último caso, que não é bom nem falar desse negócio sobre divórcio. Por quê? Porque às vezes tem que haver uma reconciliação, tem que chamar para acontecer. Então, essa recomendação do divórcio não foi Jesus que recomendou para divorciar-se, de jeito nenhum. Ele falou essa palavra, e ele falou até o próprio discípulo que ele falou, e disse, porque os fariseus perguntaram a ele, repudiar, deixar e o abandonar, porém qualquer que repudiar sua mulher. Então existia o quê? Às vezes a pessoa, ele quer deixar a esposa, e entra em perigo na situação, biblicamente falando, portanto que Jesus também deu essa recomendação, aquele que é casado, que não pode o abandonar também, e aquele que tem um compromisso com a esposa também não pode o abandonar. Então, quando nós podemos encontrar que a Bíblia diz sobre isso aí, pois Deus aceita o homem que não é cristão, pois ele tem unido com a sua esposa cristã. Mas ver o homem, ele não é crente, mas é casado, ele convive ali, então que vá na sua convivência adiante de Deus. Porque o Antigo Testamento se aproveitou esses fariseus para desfazer, e porque existe coisa assim, que a pessoa vê no Antigo Testamento e quer aproveitar a oportunidade do Novo Testamento para dizer que o próprio Deus, ou o próprio Jesus, assim, para os fariseus, que autorizou repudiar é abandonar o esposo, ou abandonar a esposa, deixar para lá sem nenhum motivo, e depois deixar. Então ele está levando o quê? Está levando ambos para se prostituir. Jesus falou essa palavra. O que pode fazer? Pode haver uma reconciliação ambas partes. Conversar e falar sobre isso aí, porque a Bíblia nos fala, é muito importante sair. Talvez aquela pessoa que hoje é divorciada,
Às vezes veio lá do mundão aí, depois não deu certo o casamento, e às vezes teve até motivo de entrar nesse caminho. Tem pessoas que eu conheço que aconteceu isso, porque foi uma necessidade. Às vezes apanha do marido, não aguenta mais, não suporta, e vai até para todos os lugares, para a justiça, e vai e não resolve o problema. Então não pode conviver junto. Uma coisa que, quando Jesus disse assim, aquilo que Deus ajuntou não separa o homem, quando está se expressando quando há uma verdadeira união e um acordo ambas partes, que pode haver paz, está se referindo aí. Mas quando não tem um acordo, não tem uma paz, como pode acontecer isso aí? Então, essa palavra que Jesus está falando aqui para você, que está no teu coração, não é você que é uma pessoa casado, casada, que tem o compromisso da sua casa, quer dizer porque não vou deixar você e agora não quero mais, pode ir para sua casa, não vou dar carta de divórcio, que eu não aceito mais. Então, isso aí que chama desquite, que é conhecido, isso aí não é a permissão de Deus, Deus não aceita isso. A palavra do Senhor está sendo bem esclarecida nesse assunto, que ele não permite uma situação dessa. Ele quer que todos sejam um acordo. A Bíblia nos fala sobre isso aí. E o próprio Jesus, quando ele fala essa palavra, ele está dizendo que, disse aos fariseus, aquele que olhar para a mulher, palavra fechada, dita por Jesus, e desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Quando ele disse essa palavra assim, ele está fechando a porta, ele fechou a porta nessa área daí do abandono, que eles queriam também abandonar a esposa e entrar no caminho e nessa situação. Então, quando a Bíblia nos fala sobre o divórcio, que o divórcio não foi Deus que mandou, Deus nunca mandou o divórcio para ninguém, e nem o próprio Jesus também ordenou esse mandamento, que não é um mandamento, apenas ele está mostrando sim, por nenhum motivo deve deixar a esposa, ou a esposa deixar o seu esposo. E quando você olha para a Bíblia, a não ser por causa de prostituição, ou adultério, ou transgressões do sétimo mandamento, mas ainda pode haver, você encontra na história bíblica falando, pode haver uma reconciliação de um perdão ambas partes. Você pode se, opa, Jesus, mas pode acontecer? Pode sim. Você está aí na sua casa, você está aí. Talvez você pode até estar no seu pensamento aí. Você que seu esposo aí não é crente, você conviva com ele dentro do laço matrimonial. Você é crente, mas o esposo, o marido não é crente. Amém, que vá em frente, vá. Deus um dia pode libertar ele ser crente também. A Bíblia não recomenda deixar de jeito nenhum. Ou a esposa é crente e o marido não é. A Bíblia manda que continue, porque dentro do padrão do casamento, do laço matrimonial. Então eu já encontrei pessoas assim, você agora é crente, você agora sentiu Jesus, você está servindo a Deus, a sua esposa não é crente, você tem que deixar ela, de jeito nenhum, certo? Mas ela é um pouco brava, é um pouco assim, brava, mas quando você não era, ou não tinha conhecido Jesus, vocês eram assim também. Então a Bíblia, ele está dando essa recomendação para você, que deve ter muito cuidado com o divórcio. O divórcio não é a recomendação de Deus, e Deus não aceita isso. Quando a Bíblia nos fala aqui, mais adiante, que nós podemos colocar que a palavra de Deus falando lá em Mateus 19:7, e disseram eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Deus, ele não aceita a palavra do Senhor falando divórcio. A palavra de Deus falando que repudiar, ou deixar, ou abandonar. Dizendo que Deus mandou isso aí. Não. Tem que haver uma reconciliação, porque se caso ambos se deixar, sem nenhum motivo, e se tiver motivo, pode haver uma reconciliação ainda,
e abandonar e deixar para lá. E a pessoa que foi repudiada por você sem nenhum motivo, e a pessoa cair na prostituição lá fora, ou no adultério, você é cúmplice do pecado daquela pessoa que você abandonou. Biblicamente falando, tem que falar isso aí. E se nenhum motivo se deixou, é casado, deixou e não pode casar. Jesus falou essa palavra aqui, não pode, não teve motivo. Deixou, mas está andando só, uma parte do lado para outro. Tem que haver o quê, pastor? Uma reconciliação ambas partes, entre marido e mulher. Então a palavra que o Senhor Jesus está mandando falar aqui neste momento para você, que a palavra de Deus que fala que divórcio não foi Deus que mandou dar a ninguém. E nem tampouco no Novo Testamento, Jesus não mandou entregar carta de divórcio. De jeito nenhum. Você tem que entender uma coisa que é uma recomendação da palavra de Deus. Então você que é casado tantos anos, 40, ou 50, ou 20, ou 2 anos, você vai fazer tudo para conviver ambas partes, os dois, diante da presença de Deus. E quando há divórcio, há problema aí na família e tem também prejuízo. Então, você pode ver que Deuteronômio, lá em 24, a partir do primeiro versículo, era assim. Os homens casavam, depois, quando não gostava mais da esposa, ele pegava, achava que era indecente, não gostava mais, e dava carta de divórcio, mandava embora, e depois daquela que recebeu carta de divórcio dele, arrumava outro, e depois não dava certo, ele dava uma carta de novo a ela, e depois ela poderia voltar para o primeiro que deixou, porque era considerado como imundo e ele não queria mais, e ela ficava abandonada assim, não tinha mais condições. E no Novo Testamento, ele achou a brechinha para fazer a mesma coisa com as mulheres, com a responsabilidade, mas Jesus fechou a porta. Ele disse, não, no princípio não foi assim. Aquilo que Deus o ajuntou, não separe o homem, porque está escrito dentro da palavra de Deus, lá em Gênesis 2:24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e pegar-se-á a sua mulher. Serão ambos em uma carne. Deus abençoe. Que Deus ajude. Você pode fazer até seus comentários, você pode até falar, sair ainda. E tem várias perguntas que a pessoa pode até fazer. E você aí que aí está, talvez o teu casamento, quem sabe que está com probleminha, que você está até querendo entrar nesse caminho do divórcio sem um motivo, não sei se é um motivo grave, que às vezes eu não sei, mas quem sabe é onde você está, junto com as pessoas, que é a autoridade que está ao seu lado aí lhe orientando. Mas o divórcio, olhe, é o último caso. Tem que haver uma reconciliação, tem que conversar os dois, tem que falar e tem que entrar no acordo para não chegar esse momento difícil. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração. Você possa entender uma coisa, que Jesus falou essa palavra e disse aos fariseus que ali estava e disse, olha, no começo, no princípio não foi assim. Se Moisés deu carta de divórcio, porque os israelitas lá forçaram Moisés a entregar e ele deu carta de divórcio ao povo, mas Deus nunca permitiu isso. Então, o Senhor Jesus falou dentro da palavra que veja uma reconciliação, abrace e perdoe, e tenha misericórdia. Para eu terminar de orar por você, você pode dizer, mas pastor Josias, mas ele saiu de casa, e eu posso perdoar? Você pode até falar para mim, ambas partes, os dois? Sim, com certeza, pode perdoar, e pode haver um perdão, uma reconciliação, e tudo voltar normal, e o nome de Deus ser glorificado através da sua reconciliação que você estiver, ambas partes aí do teu casamento. Oremos, Senhor nosso Deus, a tua presença, tua graça e a tua misericórdia, Deus. Tu és o Deus que não mudasse, a tua presença permanece fiel. Tu fala em cada coração e cada vida, Senhor. Tu és aquele que conhece por dentro e por fora. Tu sabes, Senhor, de cada situação. Tu sabes daquilo que nós estamos precisando, Senhor. Tu és o Deus que não mudasse. A tua palavra nos diz, Senhor, que nós
podemos estar diante da tua presença. Te apresento este casamento, esse lar, essa família. Meu Deus, segure tuas mãos poderosas, que possa haver o perdão, pode haver uma reconciliação, que pode haver uma paz constante, Senhor, que nunca possa entrar no divórcio, mas que possa estar diante da tua presença, em teu nome para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração. A sua pergunta ou resposta, com certeza, vai voltar para você nesse canal aqui. Então, nós vamos falar em vários assuntos, falar sobre a viúva, que é importante também falar no canal. Falar sobre solteiro também, é muito bom também. E nós vamos crescer dentro da palavra de Deus, não vamos fugir de jeito nenhum. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus.